Tudo bem, turma? Joia? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula, tá? E aí, neste bloco agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sistemas de alimentação ininterruptas, tá? Também conhecidos como UPS ou no break, ok? O que é um sistema de alimentação ininterrupta? Pessoal, como o próprio nome diz, é um sistema que, independente da alimentação, a alimentação existindo ou não, o dispositivo consegue garantir o quê? O fornecimento de energia para o equipamento. Gente, isso naturalmente isso não é mágica, né? Como que ele funciona? Ele possui um banco de baterias interno ali no dispositivo. É como se fosse aí o celular seu, né? Como é que seu celular funciona fora da tomada? Porque ele tem uma bateria. Então, basicamente, o que o NoBreak faz é isso. Ele é como se fosse um estabilizador de energia, é como se fosse a fonte do seu computador, só que internamente ele ainda tem uma bateria. Isso pensando no caso de um desktop, né? Então você tem aqui, né, uma fonte estabilizadora acoplada com uma bateria interna, de forma que se faltar energia da rede, a bateria assume a alimentação. Só que naturalmente essa bateria ela tem uma potência, um fornecimento de energia limitado. Aí vai depender do seu consumo, né? Vai ser limitado em alguns minutos ou até mesmo a algumas horas. Vai depender da potência do seu dispositivo. O seu notebook, na verdade, ele basicamente ele tem um estabilizador com bateria. Então ele é um no-break, na verdade, né? Ele tem ali um estágio de entrada, que é a sua fonte de alimentação, que fica ligado na tomada, e internamente no notebook você tem um sistema da bateria ali que vai fazer esse armazenamento para quando você não tiver o fornecimento, tá? O seu celular também ele, né, tem de certa forma um princípio de funcionamento também semelhante ao de um no break, tá? Mas aqui, né, nessa aula nossa em questão, a gente vai se dedicar a estes no breaks aqui em específico, que são utilizados, né, geralmente para desktops ou outros equipamentos do tipo. Bom, pessoal, o no break ele pode ser classificado em tipos diferentes, tá? E aí nós vamos ver aqui alguns desses tipos. O primeiro tipo de no break, o mais comum, é o famoso no break standby, tá? O que é o no break standby? A alimentação é feita por este ramo aqui, ou seja, você tem ali o seu dispositivo sendo alimentado diretamente pela rede elétrica, porém você tem um circuito aqui bypass, tá? Que fica carregando e mantendo carregada a bateria do seu no break, tá? Só que essa bateria ela fica ali em standby, ok? Se houver falta de energia, você tem uma comutação automática aqui do circuito. E ao comutar automaticamente, o seu carregador de bateria ele para de interagir porque faltou energia da rede e aí a sua bateria passa a alimentar o seu circuito aqui, ok? Então a alimentação é feita dessa forma, tá? E aí naturalmente você tem um inversorzinho de frequência, uma ponte inversora. Basicamente, pessoal, a ponte inversora ela faz o oposto da ponte retificadora. E aí, geralmente, nela a gente usa os IGBTs, os MOSFETs e outros tipos de transistores, tá? Ela vai converter corrente contínua em corrente alternada para o seu computador, para o seu dispositivo ser alimentado, tá? Bom, pessoal, existe o inversor, o no break do tipo linha interativa, tá? O no break linha interativa, ele vai ter um diferencial, tá? Qual diferencial é esse? Enquanto o no break standby a bateria era alimentada diretamente da rede, tá? Então vinha lá a tensão da rede e alimentava a nossa bateria. Esse no break ele faz um aproveitamento do próprio estágio inversor para fazer a alimentação da sua bateria. Então você vai ter ali um processo de retificação e vai para a sua carga ali alimentando em corrente alternada, né? Ou você vai ter
a inversão ali para alimentar sua bateria e, consequentemente, na falta de energia, alimentar através do inversor a sua carga, tá? Então a diferença está aqui. Você tem uma única chave de transferência, tá? É um único caminho. Tanto é que se essa chave de transferência falhar, você vai simplesmente alimentar a sua bateria ali até o final de carga dela e aí depois você não consegue mais fazer o seu no break funcionar. Ele vai precisar sofrer reparo, tá? Bom, pessoal, existe também o no break standby a ferro, tá? Qual que é o diferencial desse no break standby a ferro? Neste caso aqui, você vai ter a chave de transferência, que antes estava aqui, ela é substituída pelo transformador. E aí você usa a chave de transferência na linha direta aqui do circuito da rede, tá? Qual que é a vantagem de você ter esse tipo de alimentação? Se porventura a chave de transferência vier a falhar, você ainda consegue alimentar o seu circuito por aqui, direto pelo transformador, tá? Então você tem essa possibilidade, tá? Além disso, o transformador ele também vai fornecer para a gente uma segurança a mais, porque o transformador ele fornece uma isolação galvânica para o circuito. Ele impede que haja passagem de impulsos de tensão e corrente, de surtos, descargas atmosféricas e por aí vai, da rede elétrica para dentro do equipamento e também aqui do circuito da bateria para o equipamento. Ah, professor, então o fato de ter um transformador vai me imunizar? Meu circuito está 100% protegido? É óbvio que não, né? Ele vai estar protegido quanto a alguns impulsos, algumas variações. Se a variação for muito grande, naturalmente ele vai queimar o transformador e vai passar direto, né? Então corre-se esse risco. Aqui o no break online com dupla conversão. O no break online, pessoal, ele tem um diferencial, tá? Percebam que o sistema de alimentação da bateria ele está diretamente conectado com a rede. Então, nos outros tipos de no break, o circuito da bateria é um circuito à parte, ele fica sendo alimentado à parte. Então, você tem uma linha de alimentação da rede e uma linha de alimentação da bateria. No caso do no break online, você tem o mesmo circuito alimentando a bateria e a carga, tá? Você pode me perguntar qual que é a vantagem disso? Pela construção dele aqui, você vai ter um circuito aqui, né, um no break onde você tem uma conversão CA/CC na entrada, retificadora. Você vai ter um controlador de carga aqui, que vai controlar a carga de sua bateria e que vai te falar quando que você vai ser alimentado pela rede, quando você vai ser alimentado pela bateria, no caso na falta de energia. E aí você tem uma estação inversora aqui na saída. O que você garante com isso? E geralmente, né, os no breaks a gente busca no breaks online, que independente da variação da tensão da entrada, você vai garantir a chance de você ter um sinal ou uma corrente mais constante na saída é maior, tá? Então este é uma das grandes artifícios, né, do funcionamento desse tipo de no break online, tá? Então ele consegue garantir de uma forma maior e melhor. Por outro lado, se tiver qualquer problema aqui nesse circuito online, você já perde seu sistema de bateria também, né? Mas para isso existe aqui o interruptor de bypass, tá? Que aí em último caso você consegue, né, pelo interruptor de bypass funcionar, só que aí é como se fosse a rede elétrica alimentando direto sua carga. E aí dependendo das condições que você estiver operando, isso pode ser vantajoso ou não. Outra característica dele é que geralmente ele trabalha com potências maiores, tá? Potências superiores, ok? E aí, por fim, pessoal, a gente tem o no break online com conversão delta, tá? Esse no break online com conversão delta, ele vai ter basicamente o mesmo princípio de funcionamento daquele no break anterior, o online. Ele tem a chave bypass para caso de falhas,
Só que aí ele tem esse ramo aqui de transformador delta em série com a entrada, tá? E aí aqui está a grande característica desse nosso tipo de no break. O que, que ele vai fazer? Se o meu sinal de tensão aqui na saída estiver tendo uma variação muito grande, o que, que ele faz? Você vai ter um descompasso de tensão entre a entrada e o sinal de saída maior, e ao ter o descompasso maior, ele vai inserir uma correção maior de tensão aqui no circuito, de forma que ele produza uma estabilização do sinal da entrada em relação à saída mais rapidamente, tá? Então você consegue estabilizar mais rapidamente a tensão da entrada em função da tensão da saída. Ou no caso de falta de energia de entrada, você consegue fazer uma alimentação pela bateria, tá? Ele já seria um tipo de no break mais sofisticado, tá? Ele é um dos modelos mais sofisticados, só que naturalmente mais caro. Basicamente, comparando esse dispositivo online de dupla conversão com conversão e delta, seria isso aqui. Então imagina o dupla conversão. Para você passar aqui a pessoa do lado A para o lado B aqui, do quarto para o quinto piso, você tem que descer toda a escadinha e subir toda a escadinha. Então demora um pouco. Ele é um pouco mais lento, dependendo da magnitude da falha que tiver lá na sua entrada, ou dependendo da frequência, vamos supor que é um VTCD, uma variação de tensão de curta duração, às vezes se ela for muito rápida, seu no break ele demora um pouco mais a reagir. E aí ele pode causar o desligamento do equipamento. Ao passo que o conversão em delta seria o quê? Você pular esse tanto de degraus aqui, você teria bem menos degrau para chegar naquele alvo seu final. Então ele chega mais rápido naquela resposta que você espera, tá? Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês um resumo, né, desses sistemas no break ou de alimentação ininterrupta. Então, olha aqui, ó, observando aqui, o que, que nós temos? O que, que você pode observar? Os sistemas de menor porte geralmente são os stand-by, ou linha interativa, ou stand-by de ferro, tá? Então, geralmente usado em potências menores. Os sistemas online geralmente são usados em potências maiores. Questão de garantir, né, o acondicionamento de potência, né, garantir o armazenamento de energia. O standby e linha interativa são mais baixos, tá? O nível de tensão e potência armazenado, enquanto os demais são mais altos. O custo, naturalmente, do standby e da linha interativa ele é mais baixo, tá? O custo do standby de ferro ele é o mais alto de todos. Por que disso? Por causa do transformador. Ali você tem cobre. Cobre emana peso e cobre é caro, né? E os online são ali medianos, porque geralmente todo o processo é feito eletronicamente, tá? Em termos de eficiência, né? Eficiência baixa, no caso do standby linha interativa. O linha interativa é até alto, né? Muito alto, né? O standby de ferro online de dupla conversão de baixo a médio e o online dupla conversão alto, tá? E aqui por fim a questão do inversor de frequência, tá? No caso standby não tem inversor, né? O caso do linha interativa você tem um inversor funcionando em segundo plano. Standby de ferro você não tem o inversor, porque você vai ter o transformador aí funcionando em primeiro plano. E no caso online, você tem o inversor funcionando full time, tá? E isso aí consegue uma regulação, um sinal mais estabilizado na sua saída, tá? Pessoal, aqui estão as referências bibliográficas dos materiais que eu utilizei dessa nossa aula de hoje, tá? O material lá da apostila de Engenharia Elétrica, do PET, lá da Federal de Juiz de Fora. A aula desse professor aqui, do IF Santa Catarina, né, da aula de Eletrônica de Potência.
e o catálogo da American Power, tá? Que trata a respeito dos conversores, né, e os no breaks, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo através do WhatsApp ou através do fórum lá do grupo que nós temos lá na plataforma Moodle, tá? Recomendo que vocês façam a leitura completa de novo do material desta aula, né? E caso vocês tenham dúvidas ainda, façam novamente, né, a aula aqui, assista a videoaula para vocês tirarem as dúvidas. E por último, né, não esqueçam de fazer a nossa atividade, tá? É muito importante que vocês façam a atividade dessa aula, combinados? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.